Bom dia! Sejam bem-vindos para mais um Abrindo o Evangelho. Opa, mas Evangelho? Mas hoje não é outro livro? Pois é, gente, a gente vai aproveitar o nosso espaço aqui do Abrindo o Evangelho às terças-feiras, 9 horas da manhã, durante o mês de setembro, que a gente está aqui fazendo a celebração pela vida, nossa causa, né, da jornada pela vida, e a gente vai substituir o Evangelho pelo Juventude Interrompida, que é o título dessa live aqui de hoje. Então a gente fez uma divulgação e quero saber você que está chegando aqui, se você já está sabendo, ou se achava que a gente ia abrir o Evangelho hoje. Me conta para mim, é alguma novidade para você? Você viu a divulgação ou não viu? Fazer um teste aqui, fazer um termômetro para saber se você está ligado na nossa programação especial do Setembro Amarelo. Shirley, bom dia! Que bom, Shirley, já estava sabendo, ó. Shirley, tô de olho em você, hein? Shirley tá o tempo todo aqui ligadinha com a gente no Abrindo o Evangelho e já estava sabendo do Juventude Interrompida. Pois é, então primeiro, por que os mentores orientaram que a gente, durante esse mês, fizesse essa substituição? Porque todas as nossas ações do GRESC durante esse mês são de celebração à vida. Claro, não é que o Evangelho segundo o Espiritismo não vai trazer uma mensagem positiva sobre a vida. Mas muitas vezes a gente precisa ouvir pessoas que já tiveram essa dúvida sobre vale a pena viver? Muitas vezes a gente, por mais que Jesus tenha vindo à Terra, tenha encarnado para poder conversar com a gente e transmitir informação, muitas vezes a gente também precisa ouvir um outro irmãozinho em sofrimento, passando questões muito parecidas com as nossas. A gente precisa ouvir dele. Quais são os desafios, quais são os medos, quais são as angústias, quais são os sentimentos de culpa que ele sentiu, por exemplo, ao cometer o suicídio. Então, Juventude Interrompida, ele traz uma série de debates, não só sobre o suicídio, mas uma série de debates riquíssima. Eu não conhecia esse livro e eu fiquei impressionado com a quantidade de informação útil que tem nesse livro. Eu não estou com ele físico aqui, eu estou com a versão, né, digital aqui no Kindle, então não estou com a capinha dele aqui, mas eu fortemente recomendo. Se você está chegando aqui agora, você ainda não leu o Juventude Interrompida, se dê de presente essa leitura. Então, durante os próximos encontros do Abrindo o Evangelho, durante o mês de setembro, a gente vai ler 4 cartas de pessoas que já tiveram que lidar com o suicídio, que, né, cometeram um ato fatal, e o relato dessas pessoas. Como é que foi passar por isso? Como é que é, por exemplo, lidar com o vício da droga? Como é que é lidar com a revelação de uma orientação sexual? Como é que é lidar com a pressão do dia a dia, do trabalho, da família, e como que isso acaba levando as pessoas, às vezes de forma muito silenciosa, a cometer esse ato fatal. Então esse encontro aqui vai ser muito importante. Se você quiser, se você puder, clica aqui na gaivotinha, compartilha com alguém que precisa de uma conversa mais acolhedora como essa. Porque aqui a gente só vai, naturalmente, pelo pouco tempo que a gente tem, a gente só vai pincelar um pouquinho desse estudo. Mas a leitura desse livro, olha, tinha que estar nas escolas. Esse livro tinha que estar em tudo que é canto. Tinha que ser esquecido pelas praças para a gente poder encontrar e a gente poder dar um abraço de amor, um abraço de resignação em todas as outras pessoas, tá bom? Então a gente nunca sabe, um familiar nosso, talvez um filho nosso, talvez um colega de trabalho, a gente nunca sabe qual é o grau de sofrimento das pessoas no silêncio. Então a gente não sabe se por exemplo, se um chefe nosso está lidando com drogas. A gente não sabe se um colega nosso de trabalho já pensou em suicídio. Aliás, o estudo, além da carta, né, das pessoas que cometeram suicídio, existe também, traz um autor, traz algumas conversas, umas orientações muito legais, traz alguns números alarmantes sobre o suicídio e também traz sugestões de filmes e sugestões de livros que ilustram, que estimulam o debate. Porque no mês de setembro, que a gente está valorizando a vida, a gente também precisa quebrar esse tabu.
a gente também precisa começar, sim, a falar sobre suicídio. O termo suicídio precisa estar nos debates políticos. O assunto suicídio precisa estar na sala de aula. Precisa estar nos corredores da empresa. A gente precisa, sim, conversar sobre isso. Porque não é só uma questão de saúde pública, como uma questão moral. E aí a gente, daria para a gente ficar aqui por meses e meses conversando. Na verdade, o assunto suicídio não deveria ser só debatido durante o mês de setembro, mas claro, durante o ano todo. Mas especialmente como a gente conversou no Abrindo o Evangelho da semana passada. Do mesmo jeito que o mês de dezembro, a energia do Mestre Jesus está mais presente aqui no planeta Terra, naturalmente, por causa do Natal, a gente também sente mais a energia de Maria, mãe de Jesus, porque ela justamente trabalha com os suicidas. Ela está ali em conexão o tempo todo com as pessoas que cometem suicídio para tentar, aos poucos, com a legião dos servos de Maria, tentar resgatar as pessoas que estão no Vale dos Suicidas, para que elas possam, aos poucos, irem se recuperando e reencarnar novamente. Entender o que foi esse ato de loucura, esse ato de desespero, que é justamente atentar contra a própria vida. Então, durante o mês de setembro, sim, nós estamos mais próximos de Maria. Então a gente precisa aproveitar essa energia positiva, essa energia de amor e compartilhar com outras pessoas. Por isso que eu falo, eu convido você para clicar aqui e chamar uma pessoa que possa estar presente, ouvindo, compartilhando, sendo instrumento para poder talvez salvar a vida de alguém. Então, clica aqui na gaivotinha, eu vou chamar aqui 3 pessoas. E aí, se eu puder contar aí com você, você pode também chamar 3 pessoas. Vou chamar o Rafael, chamar a Serrana e chamar o Fábio. Pronto. E aí, a gente não sabe até onde essa mensagem pode chegar, mas desde que ela chegue em corações que precisam desse acalanto, é isso que a gente pede em prece aqui todos os dias. Vamos lá? Então vamos começar os nossos estudos daqui de hoje. Como é que a gente estruturou o Abrindo o Evangelho? O Abrindo Juventude Interrompida durante esses 4 encontros que a gente vai fazer aqui. Primeiro, eu vou contar aqui brevemente a carta de um desses jovens. Tá? Então, o capítulo do livro ele começa com a carta e depois vem o autor fazer algumas orientações e depois as sugestões que ele traz ali de livros e de filmes. Combinado? Então, vou aqui, resumidamente, contar a carta de Jurandir para vocês, que é a carta que a gente vai ler hoje. E ela é bastante impactante, mas ao mesmo tempo ela traz muito amor, ela traz muita luz sobre tudo que acontece após o ato do suicídio. Então, Fabi, seja bem-vinda. Oi, Antonieta. Oi, Simone Gilmara. Bom dia. Então, eu queria muito que você pudesse emprestar os seus ouvidos e o seu coração para você internalizar um pouquinho dessa mensagem aqui e você depois estar munido para compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Legal? Vamos lá. Carta de Jurandir. Eu vou ler aqui literalmente o início da carta e depois a gente pula um pouquinho. Socorro, socorro, socorro. Era assim que eu gritava, sem parar, naquele horror em que me encontrava. A todo instante tentava abrir meus olhos para ter a impressão de que tudo ao meu redor não se passava de mero pesadelo. Triste ilusão. Por mais que eu gritasse, por mais que chorasse, por mais que me desesperasse, nada acontecia. Pedia, chamava pelo amor de Deus que alguém ouvisse o meu chamado, que alguém pudesse matar a minha sede e que alguém pudesse explicar-me o que se passava comigo. A última coisa de que me lembrava era que pararam meu carro em cima da terceira ponte, tiraram o cinto de segurança, subiram no peitoril lateral e pularam lá de cima. A dor que sentia naquele momento pela perda dele, aquele que eu amava desesperadamente e que acabara de me deixar, porque encontrara outro que poderia dar a ele talvez algo que eu, pela minha pouca idade, não consegui. Durante os pouquíssimos segundos que durou a minha queda, até o momento que senti meu corpo bater na água gelada, passaram em minha mente a lembrança da minha infância, da minha mãe, do meu pai e dos meus 2 irmãos mais novos, do que eu me amava, apesar de ter dado ciência a eles da grande perturbação que me assombrava.
pois descobrira havia tão pouco tempo que era gay, que me interessava por outro ser do mesmo sexo. Sabia que essa revelação causaria uma dor muito grande a meus familiares, principalmente o meu pai, que fora criado numa família muito católica, que vivera numa pequena cidade no interior. Não sabia de verdade qual seria a reação do meu pai. A única coisa que sabia é que não podia continuar iludindo com a pretensão de que mais cedo ou mais tarde ia me casar com uma bela moça e lhe daria netos. Sabia, entretanto, que minha mãe me apoiara, e com a ideia firme eu contei-lhe o que me fazia tão triste e tão inseguro. Triste, não por mim, triste por eles. O que sei é que meu pai simplesmente passou a me ignorar, como se eu nunca tivesse existido na sua vida. Meus irmãos, na época com 12 e 8 anos, não entendiam com certeza o que acontecia comigo. Só sabiam que a gente tinha brigado, eu e meu pai, e que por isso eu precisei sair de casa. Minha mãe, coitada, só fazia chorar. Ligava para ela todos os dias com o intuito de garantir que eu estava bem, apesar do meu coração estar em pedaços. Saindo de casa, eu fui morar com o Ricardo, meu namorado. Eis que no início fazia tudo para me agradar, para que eu conseguisse esquecer o que tinha acontecido. Levava-me para jantares nos melhores restaurantes de Vitória, viajava comigo os finais de semana, ora para São Paulo, ora para o Rio, ou simplesmente para as montanhas do nosso estado. Vivia como um rei, cercado de todos os privilégios que o dinheiro dele podia comprar. Imagina isso, tudo acontecendo com um jovem de apenas 19 anos de idade. Vivemos muito bem por 6 longos meses. Eu trabalhava durante o dia e ele me mimava durante a noite. De repente, após uma festa, numa balada de boate de Vitória, percebi seu olhar em outro rapaz, uns 2 anos mais novo que eu. Percebi após alguns dias a indiferença com que passou a me tratar. Comecei a verificar com cautela seus e-mails e seu Facebook. Você vê que é uma história recente. Percebi que aquele jovem se fazia cada vez mais frequente na sua rede social. Passei a ficar durante a noite até altas horas de madrugada sem ter notícias dele, pois não atendia ao celular e deixava na caixa postal. Lutei comigo mesmo para não enxergar o que se passava, até que um dia de domingo, após ser deixado em casa, resolvi dar uma volta no calçadão de Camburi e o vi jogando vôlei com ele, tão novo, tão belo, tão carismático. Corri a casa, peguei meu carro e fiquei escondido, observando o que acontecia. Vi os dois entrarem no carro, que seguiu direção rodovia norte-sul, e em poucos minutos entraram no motel a caminho de Jacaraípe. Simplesmente parei de respirar. Senti meu corpo congelar, perdi os meus sentidos. Quando me recuperei, só pensava em terminar com tudo. No ímpeto, dirigi feito louco até a terceira ponte, com o objetivo de buscar o conforto do abraço da minha mãe. Mas, sem poder raciocinar direito, eu parei o carro no vão central da ponte e me joguei lá de cima. Após tudo que eu narrei, eu fiquei por não sei quanto tempo naquele lugar que eu aprendi a chamar de umbral. O horror me assolava a cada minuto que lá passava. Bebi água da lama e comi restos de vegetais e alguns animais horríveis. Ouvia de longe, apesar do barulho ensurdecedor que existia sempre ao meu lado, principalmente os gritos da suicida, que não saíam dos meus ouvidos. Os gritos de suicida. De vez em quando, uma luz iluminava alguns pontos daquele vale. Passei a observar mais atentamente e a vigiar o que faziam as criaturas iluminadas. Até que um dia, não sei de onde tirei forças e consegui correr até eles, no momento que resgatavam uma jovem e pedi-lhes que me tirassem daquele lugar. Acordei então num hospital, muito limpo, com pessoas também deitadas ao meu lado e com enfermeiros tão atenciosos que não tinha a menor ideia do que acontecera. Só sabia que tinha tomado banho, que estava com o cabelo penteado e que não sentia mais sede e nem fome. Fui informado por Mariana, uma jovem senhora que estava sempre do meu lado, no quarto, ajudando a quem precisasse, que fora resgatado pelos lanceiros de Maria e que já estava lá havia 15 dias. Eu fiquei sabendo também que só saí daquele lugar porque, mesmo sem recordar,
Nitidamente, eu lembrei-me de Deus e pedi que Ele me tirasse de lá. Hoje, depois de 9 meses nesse hospital, eu me sinto mais fortalecido. Ainda não sou capaz de ajudar e cuidar de ninguém como eu, mas eu ajudo na limpeza e no cuidado com o jardim. Tive a oportunidade de vir aqui hoje, trazido por outro jovem, para contar como é a vida dos jovens que retornaram ao mundo espiritual, para que suas histórias sirvam de alerta a tantos outros e que não cometam os mesmos erros. Agradeço a Deus por essa oportunidade e rogo a Ele para que vocês tenham força de continuar esse trabalho. Queria que todos os jovens como eu tivessem a oportunidade de conhecer o que se passa do lado de cá, para que não sejam pegos tão de surpresa. Que Jesus esteja sempre com vocês. Jurandir. Essa foi a mensagem psicografada pela médium Adriana Teles Moura no dia 26 de dezembro de 2012, durante reunião da equipe de pedagogia em preparação para o 33º EMEES. E eu li só um trechinho, não dei conta não, gente. Tive que ler a carta toda. Mas não é uma novela, né, gente? Não é uma ficção. Não é um roteiro de série Netflix. É um relato de um jovem de 19 anos que cometeu suicídio depois de se revelar gay para a família, perder a conexão com o pai, perder o convívio com a mãe, viver 6 meses com uma pessoa que depois de um tempo se cansou dela, atraiu. Ele não aguentou, não conseguiu se imaginar naquela situação sem o conforto da família e sem o apoio daquela pessoa pelo qual ele se apaixonara. E no momento de loucura, ainda pensando em buscar o conforto do colo da mãe, ele para no meio do caminho e ele se mata. É bem forte uma mensagem como essa. Mas será que está muito distante da nossa realidade? Talvez uma pessoa que visse esse rapaz com o namorado dele lá, com o Ricardo, numa sessão de cinema, numa mesa de jantar de um restaurante. Será que se nós víssemos esse casal de rapazes, será que a gente conseguiria desconfiar que um deles seria potencial suicida? Porque fisicamente, o que faz a gente julgar que alguém é potencial suicida? Será que uma pessoa ela tem cara de suicida? Será que uma pessoa tem atitude de suicida? Usa roupa de suicida? Tem gostos musicais de suicida? Ou não? Que o suicídio é silencioso, que o suicídio não tem cara, não tem cor, não tem raça, não tem idade. Mais alarmante ainda é a gente ver os índices de suicídio entre jovens. Por isso esse livro aqui. Você vê que Jurandir tinha 19 anos. Gente, o que esse menino conhecia da vida? Claro, estava marcado no perispírito dele experiências de várias outras vidas. Mas que tipo de equilíbrio emocional esse menino teve após perder o conforto, após perder o acolhimento da sua família por ser renegado por causa da sua orientação sexual? E depois, quando ele vai morar sozinho, durante 6 meses, que estava levando uma vida de luxos, uma vida de mimo, como ele descreve, de repente ele vê o seu coração quebrado, despedaçado por causa de uma traição. É justo a gente julgar que ele se matou por muito, ou se ele se matou por pouco, que ele deveria ter seguido em frente, deixado para lá aquela traição, que ele deveria ter se vingado, que ele deveria, quando viu lá o casal, ele deveria ter entrado lá e fazer um escarcéu? Faz algum sentido a gente lucubrar sobre isso? Acho que a mensagem mais importante que fica aqui
do relato do Jurandir é como, de uma forma passional, como que num ato de desespero, que por mais que a gente tenha compreensão de que a vida não acaba, por mais que a gente entenda que o suicídio gera marcas muito profundas no perispírito, todos nós, espíritas ou não, que compreendam como a vida funciona depois do desencarne ou não, todos nós estamos suscetíveis a isso. Não existe, tudo bem, eu já entendi que existe o Vale dos Suicidas, que eu vou passar muito tempo lá, que isso vai ser um baita no sofrimento, eu já sei que de suicídio eu não cometo. Será? Por isso é tão importante a gente conversar sobre isso. Será que espírita não comete suicídio? Será que uma pessoa de bem não comete suicídio? Será que uma pessoa do mal não comete suicídio? Quantas consequências podem ser geradas por causa de um suicídio? Uma coisa que o Jurandir não traz claro no relato dele aqui, porque com certeza ele ficou afastado da família durante esse tempo todo, sem notícias da família dele. Você consegue parar para imaginar como que a família dele deve ter lidado com a situação? Imagina a mãe dele, a pessoa da família que ainda se relacionava com ele, pelo menos por telefone, né? Mandava mensagem todos os dias. Imagina a desgraça dessa mãe agora. Imagina a desgraça desse pai agora, que perdeu um filho de 19 anos, que havia brigado, já não se relacionava com ele, por causa da orientação sexual dele. Como será que o Ricardo recebeu a notícia que o namorado dele, que morava lá na casa dele, havia cometido suicídio? Você percebe que o suicídio não é só a própria pessoa que morre? Não é só no ato de desespero que a gente tenta dar cabo da nossa vida para interromper aquele desespero, mas que na verdade a gente causa um desespero muito maior no próprio perispírito e em todas as pessoas com quem a gente está conectado. Está ciente disso? Tá claro? Tá acessível isso para você? Coloca aqui no chat, vamos conversando sobre isso, por favor. Deixa eu ouvir você. Deixa eu ouvir a sua opinião sobre a história, para a gente poder ouvir um pouquinho o que o autor tem a dizer. Comenta aqui, por favor. Quero ouvir a tua opinião. Um relato de um menino de 19 anos. E será que existem outros milhares, outros milhões de meninos de 19 anos fazendo a mesma coisa? Por causa de uma traição, por causa de uma perda de um jogo, por causa da perda de um coração, por causa de uma nota baixa, por causa de bullying na escola. Sim. Legal, a Antonieta está falando aí. O suicídio envolve a todos que envolvem o suicida. Pois é. Então, eu lembro de um dos relatos, Antonieta, do Memórias do Suicida. Se eu não me engano, é do Jerônimo, tá? A Serrana está fazendo um trabalho, gente, muito lindo. A gente postou aqui recentemente aqui no perfil do Gresg. Uma vez por mês ela lê e faz um estudo desculpa, sobre um capítulo do Memórias do Suicida. Então eu estou tentando lembrar o nome do personagem, se eu não me engano é o Jerônimo, que ele é um suicida, ele já está no hospital há bastante tempo, já está aprendendo algumas coisas, e ele fica lá implorando para a diretoria para que ele seja autorizado a fazer uma visita ao Porto, né, a cidade natal dele, para que ele possa ver a família dele. E quando ele visita, se alguém lembrar do personagem, me corrige, tá? Se eu estiver errado, mas eu acho que é o Jerônimo. E aí, quando ele chega lá,
ele vê a família dele completamente desgraçada por causa da atitude dele. Ele cometeu o suicídio. Por ele ter cometido o suicídio, ele era o que sustentava toda, tanto emocionalmente quanto financeiramente, aquela família. A filhinha dele mais nova, pelo qual ele nutria um grande amor, no momento do suicídio, ele não parou para pensar na filhinha dele. E quem sou eu para julgar? Só estou relatando o relato dele. Ele não parou para pensar na família. E quando ele enxerga lá a menina dele se prostituindo no porto, no cais, e se prostituindo por obrigação da própria mãe, sua esposa, a qual ele dedicava tanto amor, porque a mãe não tinha mais dinheiro, então ela levou a filha para essa vida. A mulher, a esposa de Jerônimo, se torna uma completa desgraçada ali na situação toda, forçando a prostituição da filha. O filho do Jerônimo, se não me engano, ele vai para a prisão, ele se envolve no mundo do crime, enfim, ele é preso. Então olha quantas coisas podem acontecer por causa da nossa atitude egoísta de dar cabo da nossa própria vida. Deixa eu ler um pouquinho vocês aqui. Shirley falando, se mexe muito comigo. Às vezes a dor é tão grande que a pessoa só quer fugir, mesmo sabendo que isso só piora. Pois é, Shirley, é isso que a gente está falando, né? E aí, ainda mais os espíritas, né? Que sabem que a vida não acaba, mas no momento de desespero, e aí tem relatos de outros jovens suicidas aqui que falam justamente isso. Eu sei que a vida não acaba, mas eu não vejo outra forma de interromper a dor que eu estou sentindo agora. Mesmo consciente, Shirley, olha que louco isso. Mesmo a pessoa consciente de que a dor vai piorar, ela não vê solução senão acabar com a própria vida agora e lidar com as consequências depois. Então é aquela questão do curto prazo e do longo prazo, né? Do imediatismo, que, né, naturalmente na era digital, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente se tornou muito mais imediatista. Então muitas pessoas nesse momento de desespero preferem tentar buscar uma solução agora e lidar com o longo prazo depois, mesmo que o longo prazo seja ainda mais doloroso do que lidar com o curto prazo, lidar com a situação que está acontecendo agora. Será que se Jurandir, por exemplo, não tivesse de carro naquela hora, né, e ele tivesse encontrado os pais, se tivesse o apoio dos pais numa situação como aquela, será que ele teria parado no meio do caminho e se jogado daquela ponte? A gente não sabe. Mas quanto mais apoio familiar a pessoa tem, menor a probabilidade dela cometer o suicídio. Antonieta, todas as cartas que li no recado aos que sofrem na terra imploram para que ninguém cometa esse ato. Não vale a pena, a vida é um presente de Deus. Para tudo tem solução. Exatamente, Antonieta. Para tudo tem solução. E aí, pegando essa frase que você colocou no final, existe até um dito muito popular, né? Para tudo tem solução, menos para a morte. A única certeza da vida é que ela acaba, é que existe, que a gente vai morrer. Então, para tudo tem solução, mas a morte não é solução. Porque não é só a gente trabalhar o neocórtex, o racional, não é só a gente entender racionalmente que a vida não acaba. A gente precisa entender com as nossas células, precisa entender com o nosso coração. A gente precisa entender com todos os corpos que a gente tem aqui. A vida não acaba, o problema não acaba, a dor não vai acabar com o suicídio. A dor vai acabar com o perdão, com a compreensão. A vida não acaba, a vida muda de forma. A gente sai da forma material, a gente vai para a forma espiritual. Mas todas as consequências do nosso ato, todas as tristezas que a gente vivia no mundo material,
A gente vai continuar lembrando, a gente vai continuar sentindo no plano espiritual. Com a diferença que o tapa-olhos, né? A limitação da carne não vai existir mais. Então não tem como a gente se esconder, a gente passa a começar a acessar informações que a gente na carne não acessa, porque a gente está obscurecido enquanto encarnado. Então quando a gente se livra do corpo carnal, a gente começa a lembrar de um monte de coisa, e aí a culpa aumenta. A culpa aumenta. A gente não morre, aí é que está o grande lance, exatamente, Antonieta. A gente não morre. A gente só muda de plano. E aí, os ressentimentos, a tristeza, a dor, piora. Porque a gente não tem mais esse escudo, digamos assim, né? Da carne. A gente passa a acessar todos os nossos sentimentos e a gente começa a sentir ainda mais culpado. O tribunal, o juízo final, está aqui, gente. Lembra disso. O juízo final está aqui. O maior julgador da nossa vida, da nossa existência, está aqui, é a nossa consciência. Para a gente não se delongar muito, deixa eu trazer um pouco do comentário do autor, tá? Vamos lá. Olha só isso daqui. O suicídio é uma questão mundial, sendo a causa da morte de 1 milhão de pessoas todos os anos. 1 milhão de pessoas todos os anos. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Vítimas de Covid no Brasil. Olha só isso daqui. Olha só esse dado que eu acabei de puxar aqui no Google. Nós perdemos 684 mil pessoas durante quase 3 anos de pandemia. 684 mil pessoas no Brasil morreram por causa da Covid durante os últimos quase 3 anos. Suicídio. Existe 1 milhão de pessoas morrendo todos os anos por causa de suicídio. Por que a gente se chocou tanto com a pandemia do Covid e a gente não se choca tanto com o suicídio? Globalmente, a gente tem aqui, ó. Globalmente, nós tivemos 6 milhões e meio de mortes por causa da Covid. 6 milhões e meio de mortes. Isso em quase 3 anos. É claro que, se a gente dividisse aqui matematicamente, com certeza teve picos, né? Agora a gente está mais controlado, a gente tem as doenças, a gente sabe como começar a evitar a Covid. Mas se a gente fosse dividir igualmente, seria uma média de 2 milhões de mortes por Covid por ano no planeta. Agora pensa isso. A pandemia, tudo que causou na nossa sociedade. 2 milhões de pessoas morrem de Covid, mais 1 milhão de pessoas morrem por suicídio. Eu quero ouvir a tua opinião aqui agora, no chat. Com suas palavras, vai. A sua opinião. A gente precisa falar sobre o suicídio ou o suicídio ainda precisa ser um tabu? Porque se a gente falar de suicídio, pode ser que a gente estimule o suicídio. A gente fala de Covid. A gente estimula que as pessoas morram por Covid? 2 milhões de pessoas estão morrendo de Covid todos os anos no mundo. 1 milhão de pessoas estão morrendo por suicídio. Será que alguém aqui ainda acredita que se a gente começar a falar sobre suicídio, mais pessoas vão morrer por suicídio? Ou a gente vai ajudar mais pessoas a se conscientizarem por isso? Dá sua opinião aqui, vamos lá, vamos junto. $680 mil. Pois é, eu tô aqui no Google, Antônio, 680 mil pessoas morreram aqui no Brasil por causa de Covid.
6.500.000 pessoas morreram no mundo inteiro por causa de Covid. Ainda tem gente que acha que suicídio é um tabu, é melhor não falar sobre o assunto. Gente, existe um elefante branco gigantesco na sala, a gente precisa falar sobre ele. A gente precisa conversar sobre isso. É isso que a gente precisa ouvir, Antonieta. É mandatório falar sobre suicídio. Isso. Vou destacar você aqui. Peraí. É mandatório a gente falar sobre suicídio. Compartilhem essa conversa aqui. Compartilhe essa live. Clica aqui na gaivotinha. Leva isso para mais pessoas. Você não sabe quem em silêncio está sofrendo. Como a gente já conversou aqui, as pessoas não têm cara de suicida. A gente não sabe quem já tentou. A gente não sabe quem já pensou. Então, na dúvida, vamos falar sobre suicídio com todo mundo, com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos filhos, com os nossos amigos. A gente precisa falar sobre isso. Vamos ajudar quem tem ideação suicida, vamos falar sobre isso. Exatamente, Shirley. Antonieta falou tudo. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, ó. Continuar com o estudo aqui do autor. Aliás, gente, desculpa, preciso citar aqui, ó. A continuação do capítulo se chama Uma Visão Espírita sobre o Suicídio, tá? E foi escrito por Edmar Reis Tiengo, tá bom? Então, Edmar Reis Tiengo, ele que está trazendo essas informações aqui pra gente. Então, o suicídio é uma questão mundial, sendo a causa da morte de 1 milhão de pessoas todos os anos. Nos Estados Unidos, é chocante esse dado, vem comigo. Nos Estados Unidos, as taxas de suicídio entre 10 anos, 10 e 24 anos. Uma criança de 10 anos está cometendo suicídio. E como que a gente não vai falar sobre isso? As taxas de suicídio entre 10 e 24 anos aumentaram 57% entre os anos de 2007 e o ano de 2018. Como que a gente lida com um dado desse? A incidência de suicidas aumentou 57%. Só com essa informação já é chocante. Vamos lá. Existia 50 mil pessoas, 100 mil pessoas que cometiam suicídio. Agora existem 150 mil pessoas cometendo suicídio. 157 mil pessoas cometendo suicídio. Caramba, é um aumento surreal. Opa, de crianças. Crianças de 10 anos, de 15 anos. Quando eu lembro das festas de 15 anos que eu ia na minha adolescência, gente, eu era uma criança que comia terra. Eu não sabia nada da vida, gente. Com 15 anos eu não sabia nada da minha vida. Com 10 anos eu mal sabia meu nome. Com 10 anos hoje, essas crianças que nasceram com, né, o celular na palma da mão, né, tablet, esse tipo de coisa, as crianças hoje têm acesso a muita coisa. E muita coisa tem acesso às nossas crianças. O que antes a gente tinha um baita de um tabu de falar sobre educação sexual com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos afilhados, que a gente ficava naquela, qual é a idade ideal para começar a falar sobre isso? Deixa o professor, deixa a escola que resolve isso, deixa a escola falar sobre educação sexual, que eu tenho vergonha de falar sobre isso com meu filho. Enquanto a gente está no pudor de não orientar sexualmente as nossas crianças estão sofrendo bullying, as nossas crianças estão recebendo mensagens de ódio e estão verbalizando mensagens de ódio umas para as outras, porque a maioria dos haters da internet é molecada. A maioria dos haters da internet que causam aquele rebuliço todo é molecada.
esta mesma molecada que por destilar o veneno e o ódio do seu coração nos outros, comete suicídio. Eu aqui na Terra tenho um trabalho justamente sobre comunicação com as pessoas e muito aqui na internet. Então, naturalmente, muitos dos meus alunos têm medo de hater. Eu não quero ter um hater. Eu não quero postar os meus vídeos, né, e passar alguém ali e ser hater, porque eu tenho receio, eu não quero ser odiado. É natural que a gente queira ser acolhido. A gente tem medo do abandono, a gente tem medo da rejeição, são medos naturais da humanidade. Mas o que é um hater, senão uma pessoa incompreendida? É uma pessoa abandonada, ou pelo menos que tem sensação de abandono. Porque pode ser uma pessoa amada pela família, mas ela sente um vazio enorme. Ela se sente abandonada, no ponto de vista dela, ela se sente abandonada. E aí a família, numa situação dessa, se vê com as mãos atadas. Meu Deus, mas eu converso com meu filho, eu dou carinho para o meu filho, eu dou orientação para o meu filho, e ainda assim ele odeia as pessoas, ainda assim ele tem ideação suicida. Mas conversar nunca é suficiente. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de conversar. Enquanto a gente tiver pudor para falar sobre filho, olha, sexo é prazeroso, sexo é muito gostoso. Mas por que é mais importante você praticar sexo quando você tiver mais consciência da vida? Para você entender as consequências do sexo. O tipo de energia que você lida com o sexo. As doenças, a questão da gravidez, todas as coisas relacionadas a sexo. Se essa é uma conversa difícil, imagina perder o seu filho por uma ideação suicida. Precisamos falar sobre sexo? Sim. E precisamos falar sobre suicídio. É alarmante, né? Vamos fechar aqui, vamos lá. Estudiosos da UERJ, daqui do Rio de Janeiro, apontam que o suicídio tem causas como depressão e ansiedade, bullying, violência doméstica e violência sexual. Muitos jovens suicidas dizem que a morte não é o problema, mas sim a dor da vida que é insuportável. A gente falou sobre isso cedo, viu? Jovens suicidas dizendo que a morte não é o problema. O jovem falando, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de continuar com a dor que eu estou vivendo agora. Então, mesmo a gente conversando com o jovem, olha, mas a dor não vai acabar. Mas eu não sei lidar com a dor agora. E mesmo os que compreendem que a vida continua, acreditam que quando a dor chega no ápice, nada poderia ser pior. Eles acreditam nisso. Qual é o nosso papel? Conversar, 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 conversar. Até que consiga internalizar e ter um equilíbrio emocional melhor para evitar esse tipo de atentado. Que depois, eles acham que depois eles vão lidar com a sequela. Não, primeiro tem que resolver essa dor agora, depois eu lido com isso. Mas quantas cartas de Jurandir precisam chegar na gente para a gente perceber que depois é pior? Ainda tem solução, enquanto em vida tem solução. Depois que a gente comete um buraco no nosso perispírito, aí a solução vai ser mais dolorosa. No texto de Edmar Reis, que acompanha a carta do Jurandir, o autor expande a conversa sobre o suicídio, trazendo situações recorrentes. A gente destacou aqui 6 situações recorrentes, que claro que não vai dar para a gente se aprofundar em cada uma delas, mas fica a orientação aqui, fica a dica da leitura desse capítulo do livro Juventude Interrompida. Primeira situação recorrente do suicídio, acontecimento estressante desencadeante. Foi o caso do Jurandir. Aconteceu alguma coisa ali que deixou ele hiper estressante, que desencadeou aquele ato fatal. Uma pessoa que, por exemplo, perdeu o emprego, a esposa e o cachorro ao mesmo tempo. Caramba, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Nessas horas, acaba cometendo suicídio.
Então, é um acontecimento que desencadeia outro acontecimento. Outra situação recorrente, donos do destino. São pessoas que acreditam que a vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Eu sou dono do meu destino. E se a gente historicamente for na filosofia, for no pensamento antigo, até hoje, a gente vai ver pontos de vista muito diferentes. Pessoas que foram grandes influencers ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, acreditavam que a vida é do indivíduo e ele faz com ele o que quiser. Mas dentro da lei natural, dentro da lei universal, dentro do processo de criação divina, a vida é nossa? Não, não é. Se a gente considera que a vida é nossa, a gente acredita que a vida é só essa, passa para o lado de lá e percebe, ih, rapaz, errei, e agora? Agora vão ter que pagar esse boleto aí. Saúde mental também é uma situação recorrente de suicida. Uma pessoa que ela não goza perfeitamente das suas faculdades mentais, ela não compreende muito sobre a vida, a situação, o risco que ela está se colocando, mas pelo menos ela tem compreensão de que ela precisa seguir o tratamento, que ela precisa estar medicada para ela viver bem, a responsabilidade dela é com o tratamento. A responsabilidade dela é com a medicação. Porque o mínimo de consciência que ela tem é, se eu parar o remédio, alguma coisa ruim pode acontecer. Se eu chegar perto da bebida novamente, alguma coisa ruim pode acontecer. Se eu voltar ao uso de qualquer outro tipo de droga, bebida é droga, tá, gente? Mas qualquer outro tipo de droga, alguma coisa ruim pode acontecer. Aí a pessoa, ela estava drogada, se jogou da ponte, poxa, não sabia o que estava fazendo. Alguma consciência há se a pessoa pelo menos estava em tratamento. Mas não estamos falando aqui de culpados, estamos buscando situações recorrentes do suicídio, tá bom? A oportunidade. Por exemplo, uma pessoa que guarda uma arma carregada dentro de casa. Uma criança no momento de bullying, no momento de desespero, no momento de vergonha, pega uma arma daquela ali, acabou. Tanto para ela, quanto para uma outra pessoa também. Quantos casos a gente precisa continuar ouvindo na mídia de uma criança que levou uma arma para a escola e matou um monte de gente? Quantos mais casos a gente precisa ouvir para a gente se dar conta que a oportunidade, como no caso, ter uma arma carregada dentro de casa, esta oportunidade sim pode causar o suicídio e também a morte de várias outras pessoas. Tentativa de união é o suicida que acha, Romeu e Julieta. Olha, a gente romantizou uma coisa muito séria. A minha Julieta morreu, o meu Romeu morreu, então eu vou atrás para que a gente possa ficar juntos. Não vai acontecer essa união. Não pode acontecer, gente. É contra a lei natural. Se você fosse merecedor, se você recebesse a bênção de encontrar uma pessoa que se foi através do suicídio, é um contrassenso. É paradoxo. Se Deus lhe concede o presente da vida para que você espie e prove ao longo dessa existência, você rompe os planos de Deus para você ficar com alguém que você ama. E Deus vai falar, tudo bem, eu sei, eu entendo o amor de vocês, vai lá. Tu acha mesmo? Então, tentativa de união é sempre frustrada. Quando uma mãe perde um filho e ela fala, meu Deus, preciso me matar para acompanhar meu filho, a mãe não vai encontrar o filho. Vai ser pior, vai levar mais tempo. O Jurandir não encontrou a família dele. Ele ficou sem notícias da família dele todo esse tempo. Obsessão. Também existe casos de obsessão. Claro, os nossos inimigos, as nossas desavenças dessa vida, de vidas pregressas, vão se perpetuar enquanto a gente não trabalhar perdão e a gente
começar a se encaixar novamente nos eixos. Então existe obsessão terrena, né, encarnado com encarnado, existe obsessão desencarnado com encarnado, que pode provocar esse suicídio, tanto o terreno quanto o desencarnado com o encarnado, assim como também existe obsessão de encarnado para desencarnado, só que o desencarnado não vai cometer suicídio, né? Então a gente está falando de obsessão de quem está encarnado. Tá? Um encarnado pode obsediar o irmão encarnado e um desencarnado, que é alguma questão de outras vidas, pode ficar lá influenciando negativamente até que o encarnado comete suicídio. Então também é uma situação recorrente aqui. Gente, esse capítulo é muito rico, tem um monte de coisa legal aqui, mas eu preciso fechar o nosso encontro de hoje, que super avançou já no horário. Até aqui, valeu a pena, gente, a gente estudar um pouco esse capítulo do Juventude Interrompida? Valeu a pena? Conseguiu anotar, conseguiu internalizar para compartilhar com outras pessoas depois algumas informações que o livro trouxe aqui pra gente? Compartilhe aqui, por favor. Eu vou pegar a relação de livros e de filmes que o autor coloca pra gente. Cadê aqui? Cadê o Edmar, gente? Aqui, o Edmar Restiengo. Pra gente não perder essas informações, eu vou compartilhar nos stories, tá? Eu vou pegar aqui a relação de filmes e relação de livros que ele indica só sobre esse tema que o Jurandir trouxe. Tá? PH, seja bem-vindo. Que bom, Shirley, que bom que valeu a pena. Legal. Então a gente viu 6 situações recorrentes aqui do suicídio. A gente aprendeu pra caramba com a carta do Jurandir e muitas informações relevantes que o Edmar trouxe pra gente aqui, pra gente entender sobre como que tá o suicídio no mundo. Pega aqui, se durante a pandemia mais braba 2 milhões de pessoas morreram todos os anos por Covid, 1 milhão de pessoas está morrendo por ano por causa de suicídio. A gente precisa falar sobre isso. Se todos os dias o jornal faz a contagem do número de casos e o número de mortes sobre Covid, quantos casos de suicídio estão acontecendo? Será que o jornal não deveria mostrar isso? Ou não, se a gente falar sobre o suicídio, a gente vai estimular o suicídio. Não, não é isso. Então tem algumas perguntas frequentes aqui que eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essas perguntas para a caixinha dos stories para a gente poder continuar essa conversa. Você topa? Se eu levar essas perguntinhas lá para os stories, você promete? Você passa lá nos stories para a gente continuar essa conversa? São 5 perguntas típicas aqui que as pessoas fazem sobre o suicídio, que eu quero muito ouvir a tua opinião. Vou colocar essas perguntas lá e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos aproveitar o mês de valorização da vida para a gente conversar mais sobre isso, vamos? Então, quais são as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Pelo ponto de vista lá de quem desencarnou. O que acontece? Como é que a pessoa se vê? O que ela sente? Existe de fato esse vale dos suicidas? Existe a possibilidade de se tirar a própria vida sem que haja dor? Perguntinha clássica. Eu vou acabar com a minha vida, mas tem como fazer isso sem sentir dor? Será que um método é melhor do que o outro? Gente, não existe método melhor do que o outro. Todo suicídio vai levar a mais sofrimento do que a dor latente na carne. Tem perdão para o suicida? Ótima pergunta. Tem perdão? Suicida tem perdão? Durante muitos anos foi proibido velório e enterro de pessoas que cometeram suicídio. Você sabia disso? Durante muitos anos, uma pessoa que cometeu suicídio não poderia ser enterrada, não poderia ser velada. E por último, como ajudar uma pessoa com pensamentos autodestrutivos? Aí a gente precisa conversar sobre isso. Como é que eu posso ajudar alguém enquanto ela ainda está aqui, com pensamentos autodestrutivos, mas ela ainda está aqui? Ainda existe a chance de a gente poder ajudar alguém. Legal? Então, vou levar essas perguntinhas para as caixinhas dos stories para a gente poder conversar mais sobre isso. E eu quero a tua opinião, tu passa lá, viu?
E vou levar também aqui a relação de livros e de filmes que ele trouxe durante esse capítulo. Gente, deem-se de presente para si e para outras pessoas a leitura do Juventude Interrompida. Me impactou bastante a leitura desse livro. E terça-feira, 9 horas da manhã, a gente está junto aqui de novo para ler mais uma carta, para ouvir mais um autor, para a gente poder continuar esse debate. E aí eu te peço, divulga que terça-feira, 9 horas, a gente vai estar junto. Porque como a gente já entendeu aqui, o suicídio muitas vezes é silencioso. O pensamento suicida, né? A gente não sabe quem precisa. Então, na dúvida, divulga. Na dúvida, conversa. Na dúvida, acolhe. Porque a gente pode, sem saber, estar salvando a vida de alguém. Um beijo no perispírito. Fiquem com Deus. E vejo vocês nos stories aqui, hein? E na terça-feira, 9 horas, a gente está junto também. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.